vídeo não é para ser dramático, mas se a tua senha fosse chamada hoje, se você soubesse que seria seu último dia de vida, qual seria a sensação? Você ia perceber que a sua vida teve algum sentido? Você tem vivido com propósito, como se a tua vida tivesse valido a pena ou não? Teria sido praticamente um modo sobrevivente, onde você apenas passou pela vida e que não viveu com muito propósito, como se as coisas não fizessem muito sentido, talvez se deixando de lado por inúmeras vezes e muitas vezes vivendo sempre para agradar e não para se agradar. O vídeo de hoje é para você refletir sobre você, se conhecer um pouquinho melhor e fazer algumas breves reflexões que são pertinentes para que a gente tenha uma vida com mais propósito. E nada melhor do que falar sobre a morte, porque a morte é a única certeza que temos. E se ela for falada com clareza, com sabedoria e não como um tabu, como algo extremamente ruim, a gente consegue se questionar qual que é o sentido da nossa vida. Será que estamos se permitindo viver de verdade ou apenas sobreviver por aí? Bom, a ideia do vídeo foi justamente um sonho que eu tive essa semana e que me fez refletir. O sonho era que eu estava num lugar muito bonito, era um cemitério, mas muito bonito, um gramado muito bem cuidado, com árvores, era como se fosse em cima de uma montanha ou um lugar mais alto, e apenas tinha uma cova que estava pronta para ser usada por alguém. Eu estava olhando para aquela cova muito profunda e só tinha eu naquele lugar. Inclusive, era um cemitério, mas só tinha essa cova. E quando eu acordei desse sonho, não tive nenhum sentimento de medo, nada aterrorizante, mas eu fiquei refletindo sobre o significado que aquele sonho tinha para mim. Para quem estuda psicanálise sabe que muitas vezes os sonhos podem ser expressões do nosso inconsciente. E cada pessoa precisa analisar o seu sonho, o que naquele sonho faz sentido para a pessoa. Claro que eu pensei sobre mim, pensei sobre a minha vida, e muitas vezes a morte ela pode ser uma simbologia do quanto que de repente a gente não se permite viver ou não da forma que gostaríamos, o quanto que muitas vezes se fechamos para a vida e deixamos de viver experiências diferentes, às vezes por medo e por um monte de outras coisas. E pegando a análise desse sonho, que inclusive eu tive uma troca sobre esse assunto com uma pessoa que também tem muito esse olhar de reflexão sobre a vida, que inclusive me ajudou a pensar sobre o sonho, porque é um sonho que mexeu muito comigo. Então, que bom quando a gente tem alguém para conversar sobre esse tipo de assunto, que claro, são assuntos mais profundos. E nessa troca eu pude inclusive perceber coisas que eu nem havia percebido. Então, que você hoje também possa pensar na sua vida de uma outra forma, pensando em quanto que você de repente tem se deixado de lado, não se cuida, não se prioriza, talvez vive uma vida mais para os outros do que para si mesmo. E que você também possa pensar na morte como algo simbólico, no sentido desse questionamento. Será que você realmente está vivendo? Será que se a tua senha chegasse hoje, você ia entender que viveu uma vida com sentido? Porque morrer, todo mundo vai morrer. Mas viver de verdade, aproveitar a vida, nem todo mundo vai. Então é importante a gente pensar sobre isso. Eu pensei sobre isso essa semana através de um sonho. Na conversa com outra pessoa também. Isso me ajudou a clarear a minha mente.
E a ideia do vídeo é para que você também pense em você e olhe ao seu redor. Como que você tem percebido a sua vida? Você tem olhado para você? Você tem feito reflexões como essas? Porque geralmente as pessoas fazem esse tipo de reflexão ou num sonho que nem eu tive essa semana, ou às vezes porque estão adoecidas, estão no hospital ou estão com uma doença grave ou algo assim. Não deixam para pensar quando estão saudáveis, quando ainda tem tempo para viver e de repente mudar a rota da sua própria vida. Talvez até se abrir mais para a vida. Tem um livro que eu gosto muito, que é da médica Ana Cláudia Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O livro é muito interessante porque conta da experiência dela enquanto médica com pacientes já em cuidados paliativos. E o quanto que eles lamentam, inúmeros deles lamentam, não pela vida que tiveram, ou por suas culpas, ou que erraram, ou que deixaram de fazer, mas sim pela forma como eles se trataram durante a vida. Muitas vezes se deixando de lado para viver de acordo com o que os outros queriam que vivesse, deixando de fazer coisas importantes por medos, enfim, por vários outros motivos, mas que geralmente é o que ela traz no livro. Os arrependimentos são justamente por não terem vivido da forma que gostariam de ter vivido, e que isso deixe para nós como uma reflexão, o pensamento e o questionamento do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Que a gente não espere estar num momento assim para fazer esse tipo de reflexão, que possamos fazer essa reflexão hoje. Você está assistindo esse vídeo nesse momento, olhe para a sua vida hoje e reflita sobre. E que também possa servir como reflexão o que você está fazendo de diferente no mundo. Qual é o legado que você está deixando? Quais são as sementes que você está plantando? O que você pretende colher? Porque muitas vezes nós esquecemos que tudo que fazemos de alguma forma pode trazer um impacto tanto positivo quanto negativo lá na frente. Então, as pessoas da sua convivência, você também tem valorizado a presença delas na sua vida? Porque elas também podem partir a qualquer momento. Então, que a gente possa fazer essa reflexão sobre nós e também sobre os demais. A gente nunca sabe qual vai ser o último abraço, o último beijo, a última troca, a última conversa que teremos com as pessoas que são importantes na nossa vida. Então, que você também possa valorizar mais as pessoas que são da sua confiança, as pessoas que gostam de você, que mostram um apreço por você, as pessoas que você pode ter uma troca sincera, uma conversa sincera, porque como é bom ter alguém para conversar, nem que seja às vezes para trocar a ideia de um sonho. É tão importante, só que muitas vezes a gente vai passando pela vida, pelos dias, pela correria e não dando tanto valor. E nem sempre as pessoas vão estar ao nosso lado. A vida muitas vezes é uma caixinha de surpresas. Então que você possa refletir sobre você e sobre quem são as pessoas importantes. Quem você quer ter do seu lado? E na vida de quais pessoas você pode fazer a diferença? Às vezes o legado que a gente vai deixar é muito simples. Às vezes é um apoio, é uma conversa, é uma troca bem simples. Mas muitas vezes é o simples que funciona. Muitas vezes é o simples que gera resultado na vida do outro. E às vezes são as coisas mais belas da vida que a gente deixa passar batido, por estar sempre em busca de alguma coisa. Às vezes coisas fúteis e coisas que não vão fazer a menor diferença.
mas muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho por causa de distrações que no fundo não fazem o menor sentido. Então, se você ainda não encontrou um sentido para a sua vida, se pergunte hoje. Que sentido que você pode dar à sua vida? Porque essa resposta é só você que vai poder se dar. Mas você precisa se questionar, se perguntar e não parar de buscar por um sentido caso você ainda não tenha encontrado. Isso é único, é o caminho que cada um vai estar traçando, mas uma vida sem sentido e sem muito significado, talvez vá trazendo mais sensações ruins do que boas. E quando a gente encontra sentido nas coisas, e às vezes nas coisas mais simples que tem, a gente vai conseguindo viver melhor. Ou pelo menos tudo ao nosso redor vai tendo um sentido, um brilho diferente. Então espero que esse vídeo traga uma breve reflexão para a sua vida, que você pense um pouco sobre o que foi falado aqui e que você não fique apenas no modo sobrevivência, e sim que você possa aproveitar os dias que você tem. E para encerrar, eu quero ler um pequeno trecho do livro onde eu abri, eu tinha sublinhado e que eu acho que vale a pena encerrar esse vídeo com essa frase. O que você viveu não é tão importante quanto pensar em como você viveu ou para que você viveu.